Pessoal, Davi aqui na área, hoje a gente vai fazer juntos a análise de um projeto para-raio que já foi projetado, já foi feito, é bastante antigo, relativamente antigo na verdade, mas não foi para frente, ou seja, o cliente não botou o projeto para frente. Então vamos abrir aqui, o cliente só tem a via física e a gente precisa orçar para mandar para eles o projeto completo. Projeto não, o orçamento ali completo. Então deixa eu abrir aqui, deixa aqui a pasta. Então, ó, é um projeto que o laudo de exigência ele na época contemplava. Então você vê que está até separado aqui, está bem diferente do outro projeto aqui. Então foi feito um projeto só de para-raio e um outro projeto só da parte de incêndio. Então as entregas, tudo mais, memorial descritivo. Beleza. Vamos lá, agora vamos transformar papel em obra, em orçamento de obra. Então vamos abrir aqui para ver juntos, para entender o que foi solicitado. Aqui a gente vê um projeto com bastante problema de escala, principalmente. Então tem os textos enormes aqui, olha o tamanho do texto. Isso aqui é um texto, isso aqui também é um texto. Então, problemas grandes de escala. E aqui, ó, ele botou 100% pela estrutura, aparentemente. Captor Franklin, torre estaiada autoportante, instalar o captor. Então ele usou, esse prédio em específico, ele tem uma antena instalada. Então ele usou essa antena, torre metálica estaiada de mastro, ele usou essa antena, tá? E ele fez as descidas na ferragem da estrutura. Ele até cita aqui como detalhe 8. Então tá o detalhe 8 aqui interligando na estrutura com a terra insert. Beleza? Então, legal. É uma solução, é uma possibilidade. Mas quando você tem um prédio muito antigo, às vezes essa possibilidade ela não fica factível. Então eu não consigo fazer. Primeiro eu vou precisar garantir, primeiro, que o que eu estou falando aqui da ferragem que eu vou utilizar no pilar dá para usar. E segundo, se tem ou não continuidade. Como é um prédio muito antigo, aqui eu teria que dar uma olhada aqui na idade do prédio. Eu não sei se ele é anterior a 1976. Deixa eu ver aqui se ele cita alguma coisa. Mas a aprovação era de 2016. Aqui ele não está citando o ano da edificação. E nessa época aqui não tinha também o quadro resumo. Então a gente não consegue ver pelo quadro resumo também. Aqui ele não cita, ele só cita aqui a questão das informações do cliente, a total construída, e tem quase 30 pavimentos. Então é realmente bem grande. Você vê, foi uma taxa da Impago em 2015, foi uma taxa da de 5.500. 5,5. Então aqui a gente vai fazer análise, a gente vai trazer tudo isso aqui para o nosso software para que a gente faça o levantamento. Eu poderia muito bem fazer o levantamento manual aqui? Sim, eu poderia fazer manual. Mas eu fazendo manual, até para rastreio futuro, para equipe, para uso na obra, ele gera uma problemática, ele fica dificultoso o acesso. Então, a gente pega um celular, tá? Dá uma limpadinha na câmera para ter certeza ali que ele está certinho, está limpinho. E a gente faz uma fotografia para que a gente consiga pegar isso daqui, deixa tudo o mais reto possível, para que não tenha esses desníveis saindo na foto. E se ele sai na foto, ele fica um complicador depois, né, para a gente levantar na escala. Tá? Então, ó, aí a gente faz a foto. Deixa eu até levantar aqui brevemente. Então, com essa foto, eu já consigo jogar ela para o sistema e eu faço o levantamento a partir dessa foto, porque eu tenho a dimensão. Então, com essa dimensão, eu consigo escalar essa minha foto, trazendo ela para uma escala, e eu faço o levantamento no sistema. Então, vamos fazendo outras análises aqui. Ele utilizou um captor tipo Franklin aqui, que é o detalhe 11, ótimo. Aqui, derivação de cabo de alumínio descendo ao plano, detalhe 4. Então, ele faz uma derivação aqui do cabo de alumínio. Tá, ele está fazendo tudo isso aqui em cabo de alumínio. Beleza. E a descida externa ele fez em cabo de cobre nu de 120 milímetros. Isso não faz sentido. Haste. Tá, ele fez aqui em cima toda a parte em alumínio. Agora vamos ver se esse detalhe corpo de bombeiros puxou para cá. Outra exigência, shaft. Nível 2, tal. Interligado a 3 mastros. 15 contadores de descidas naturais. Sistema de aterramento dotado tipo Copper Weld. Primeiro de cada aterramento. Vão ser do tipo radioativo. Show de bola. Tinha para raio radioativo antigamente. Então a gente tem todo esse detalhe. A gente tem o detalhe aqui do aterramento, que ele chama de detalhe 1. Eu só não estou vendo aqui, detalhe 1.
Então ele está fazendo isso mostrando lá por fora. Então ele está com a planta de cobertura, mas ao mesmo tempo ele está mostrando lá embaixo como que é. Então ele está fazendo as descidas. Essas descidas aqui, ele está fazendo caixa de inspeção. Aqui ele está fazendo algumas descidas. Interligar malha existente, detalhe 1, tá? Descida externa, independente com cabo de 125. Então ele está fazendo algumas descidas por fora. Aí ele fez a captação em alumínio com 70, o aterramento em alumínio com 50, em cabo de cobre nu com 50, e a descida estrutural com aterro insert. Beleza. Ele usa o cabo de... Ele botou um cabo de cobre nu aqui de 16 mm para interligar com a aterro insert. A captação? Não faz sentido, não. Ele está usando a captação com 70 e ele bota a derivação para estrutura metálica em 16 mm com cobre. Isso aqui a gente não... Essa parte a gente não vai seguir, não. Então, cabo de cobre. Ele diz que aqui tem uma... Beleza. Ele diz que tem um aterramento lá embaixo. E ele bota a malha existente. Aparentemente já existe essa malha de aterramento aqui embaixo. Malha de aterramento fixada no perímetro da pingadeira, detalhe 3. Tá? Haste de captura. Ele bota vários terminalzinhos aéreos de 25 centímetros por em volta. Eu trabalharia diferente, mas ele usa 3 mastros. Show de bola. Agora a gente vai pegar isso e vai começar a fazer o levantamento. Vamos ver as notas aqui. Se ele cita alguma coisa, deve ser utilizado esse para sistema estrutural. Tá? O projeto deve ser revisado após a execução para possível atualização da construção. Captação de terminais aéreos, os pontos de captura devem elevar-se. Os mastros devem ser instalados numa distância igual. Antenas mais altas. Em locais de fácil acesso, tá? Equalizar. Caixa de inspeção. Beleza. O BEP deve ser instalado no próximo sala do quadro geral de entrada, detalhe 15. Show de bola. Esse projeto aqui é um projeto que dava para melhorar bastante. Até o próprio desenho dele tá um pouco problemático. Mas agora o que a gente vai fazer? A gente vai trazer todas essas informações para o DWG e lá a gente vai fazer o levantamento do material para que a gente chegue nessa solução para o cliente. Lá, como é uma edificação já existente, eu vou precisar fazer uma análise principalmente periférica. Então tem o nome das ruas aqui pelo entorno, porque ele cita que existe uma malha de aterramento. Então será que existe de fato? Então isso a gente vai aferir. E se não existir, se é ou não viável a execução, porque é um prédio no meio de Niterói. Então é um local muito urbano, um local que tem muitos prédios no entorno. Então não necessariamente vai ser possível a gente fazer ali essa malha de aterramento. Então a gente vai precisar pensar numa solução. Porque infelizmente muitos projetistas nem pisam no endereço, no local. Então acaba que a gente precisa chegar numa solução ali na obra e depois as-biltar. Só que o correto é, o as-built ele vai acontecer, isso é normal, achar problema durante a obra, porque tem coisa que a gente não consegue prever 100%. Mas essa solução, a depender do problema que ela venha gerar, ela dava para ser prevista. Então tem muita coisa aqui que a gente conseguiria evitar e a gente vai analisar isso na prática aqui, diretamente fazendo o levantamento. Beleza, pessoal? Então segue esse perfil e certamente vocês vão gostar muito do conteúdo que a gente tem aqui, ensinando muito sobre toda a parte de engenharia de incêndio e pânico. E isso inclui também o para-raio. Fechou? Abraço!